Olá, boa tarde. Meu nome é Isabela Cristina Martins Pires Vieira, sou do curso de Letras do Polo Paracambi e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o conto A Cartomante de Lima Barreto. Vamos estar lendo todo o conto, que eu achei muito interessante. Vamos estar depois falando um pouquinho o que tem por trás desse conto e vamos falar também um pouquinho sobre o personagem narrador e o personagem observador. Vamos ver o que tem nesse texto, se é um personagem narrador ou se é um observador. Então vamos começar. A Cartomante de Lima Barreto. Não havia dúvida que naqueles atrasos e atrapalhações de sua vida, alguma influência misteriosa preponderava. Era ele tentando qualquer coisa, logo tudo mudava. Esteve quase para arranjar-se na saúde pública, mas assim que obteve um bom pistolão, toda a política mudou. Se jogava no bicho, era sempre o grupo seguinte ou o anterior que dava. Tudo parecia mostrar-lhe que ele não devia ir para adiante, se não fossem as costuras da mulher. Não sabia bem como poderia ter vivido até ali. Há 5 anos que não recebia vintém de seu trabalho. Uma nota de 2.000 réis, se alcançava a ter na algibeira por vezes, era obtida com o auxílio de não sabia quantas humilhações, apelando para a generosidade dos seus amigos. Queria fugir para bem longe, onde a sua miséria atual não tivesse o realce da prosperidade passada. Mas como fugir? Onde havia de buscar dinheiro que o transportasse a ele, à mulher e aos seus filhos? Viver assim era terrível, preso à sua vergonha como um calceta, sem que nenhum código e juiz tivesse condenado. Que martírio! A certeza, porém, de que todas as suas infelicidades vinham de uma influência misteriosa deu-lhe mais alento. Se era coisa feita, havia de haver por força quem o desfizesse. Acordou mais alegre, e se não falou à sua mulher alegremente, era porque ela já havia saído. Pobre dessa mulher, avelhantada precocemente, trabalhando que nem uma moura, doente. Entretanto, a sua fragilidade transformava-se em energia para manter o casal. Ela saía, virava a cidade, trazia costuras, recebia dinheiro e aquele angustioso lar ia se arrastando, graças aos esforços da esposa. Bem, as coisas iam mudar. Ele iria a uma cartomante e havia de descobrir o que e quem atrasava sua vida. Saiu e foi à venda consultar o jornal. Havia muitos videntes, espíritas, teósofos, anunciantes, mas simpatizou com uma cartomante, cujo anúncio dizia: Madame Dadá, sonâmbula, extralúcida, deita as cartas e desfaz toda espécie de feitiçaria, principalmente a africana, rua, etc. Não quis procurar outra, era aquela, pois já adquiria a convicção de que aquela sua vida vinha sendo trabalhada pela mandinga de algum preto mina, a soldo do seu cunhado castrioto, que jamais virá com bons olhos o seu casamento com sua irmã. Arranjou com o primeiro conhecido que encontrou o dinheiro necessário e correu depressa para a casa da Madame Dadá. O mistério ia desfazer-se e o malefício ser cortado. A abastança voltaria a casa. Compraria um terno para Zezé, umas botinas para Alice, a filha mais moça, e aquela cruciante vida de 5 anos havia de lhe ficar na memória, como passageiro pesadelo. Pelo caminho, tudo lhe sorria. Era o sol muito claro e doce, um sol de junho. Era as fisionomias risonhas das transeuntes e o mundo que até ali lhe parecia mau e turvo. Repentinamente lhe surgiu clara e doce. Entrou, esperou um pouco, com o coração a lhe saltar no peito. O consulente saiu e ele foi afinal à presença da pitonisa, e ela era sua mulher. Esse texto traz 2 personagens centrais. O homem, em que busca ali inúmeras razões para tentar
né? Vem para tentar vencer na vida sem se esforçar, né? E culpa tudo o que acontece, né? Culpa, acha que a mandinga fez com que a vida dele parasse. E a mulher, que mesmo lutando, consegue trazer o alimento para casa. A mulher que ali no texto fala que ela é envelhecida, que ela é doente, mesmo assim ela consegue trazer. Ela traz costura, ela depois ele descobre que ela é cartomante, então ela também faz trabalhos como cartomante para sustentar a casa. E o que Lima Barreto quis trazer nesse texto? Ele quis trazer a sociedade em dois papéis. O papel da mulher, que é o papel de uma sociedade que se vira como pode, que não reclama da vida, que vê a realidade, que faz o agir e sobrevive na prática, né? A mulher ali representa essa parte da sociedade. E muitas das vezes essa parte da sociedade é invisível, é a parte que batalha, é a parte que busca, é a parte que sustenta, é a parte invisível. E tanto é que no texto a mulher quase não aparece. Quem é o principal ali é o homem. É o homem que vem com uma ilusão. É o homem que vem com uma passividade, é o homem que se vitimiza, é o homem, né, a sociedade, no caso, né, é a sociedade ali que se vitimiza, que culpa, né, as forças misteriosas, que culpa uma superstição, que culpa porque alguém fez um trabalho para mim, mas não age. Então a miséria daquele homem estava levando à superstição, como acontecia naquela sociedade. A miséria daquele povo levava à superstição, levava a crer, né, acreditar que através de uma cartomante, que através de uma mandinga, tudo iria fluir, né? Eu vi aqui um pedacinho que eu achei bem interessante, eu queria compartilhar com vocês. Essa parte não é minha. Lima Barreto critica a tendência de atribuir o fracasso a forças externas, mostrando o contraste entre a passividade masculina e a força prática da mulher, né? Então aqui, o que quer dizer isso? Lima Barreto traz ali a tendência que mostra o fracasso, né? Que a gente tende a fazer isso. O nosso fracasso não somos o culpado pelo nosso fracasso, mas sim, né, uma outra coisa, uma força externa, né? E ali ele traz, né, a passividade da masculinidade, do masculino, né, fazendo ali comparação à sociedade que estava ali passiva, e a força de uma parte da sociedade como a mulher. Agora vamos falar um pouquinho sobre que tipo de narrador podemos observar na história, no conto de Lima Barreto. Temos dois tipos de narrador: o narrador personagem e o narrador observador. Sabemos que o narrador personagem, ele vem ali da primeira pessoa, e o narrador observador da terceira pessoa. Como assim? O narrador personagem, ele narra a sua própria história. Eu vi uma geladeira e ela estava caindo de uma escada. É o narrador personagem. Eu estou narrando a minha própria história. Narrador observador. Ele viu uma geladeira e estava caindo da escada. É o narrador que observa e que conta a história de uma outra pessoa. Então, aqui tem até falando sobre isso. O narrador personagem, ele pode ser o protagonista ou o antagonista. Narrador observador pode ser o narrador intruso, o neutro ou o onisciente. Nesse texto, podemos ver claramente que aqui é um narrador observador, porque ele observa e ele conta a história que não é dele. Aqui podemos ver alguns pronomes na terceira pessoa, como era ele tentando qualquer coisa. Ali era ele. Ele vem trazendo a terceira pessoa, né? Onde havia de buscar dinheiro que transportasse a ele, a mulher e aos filhos. Aqui já tem também, né, uma frase em que mostra que o narrador está observando. Ele está observando aquela história. Então podemos fechar aqui, né, sabendo que esse texto, que esse conto é simplesmente um narrador observador, né? Então agora eu gostaria que vocês, né, transformassem esse conto de Lima Barreto em um conto
né, sendo narrador, personagem. Queria que vocês mudassem esse conto e colocassem ele em primeira pessoa. Então, com isso, venho terminar essa aula. Espero que vocês tenham gostado e mandem para mim como é que ficou o texto. Beijos, fiquem com Deus.